Olá, boa noite. Começando mais uma live aqui com vocês, com apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco. Tudo bom, gente? Começando mais uma live aqui no site Roberta Jungmann, o RJ Entrevista hoje, mais uma vez, com apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, a companhia que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Tudo bom? Nós vamos hoje ter um papo muito interessante sobre reprodução humana, as pessoas que querem engravidar, as pessoas que estão pensando em congelar óvulos, pessoas que estão com dificuldade de ter filhos. Vai ser uma live realmente com uma especialista, a doutora Renata Falcone, que sabe tudo sobre o assunto. Ela é um expert, ela tem mestrado, ela é uma pessoa especialista. Beijo, Cristiane. Eu tô convidando vocês a entrarem aqui para conversar com a gente. Mônica Figueira, Ana Cristina Lapenda tá por aqui. Cela Campos entrou, acabou de entrar. Olha, Empório do Mar. Tassiana Bravo, como sempre, por aqui. Que coisa boa. O pessoal chegando. Paulinho Filho 60 entrando. Nayane Santana. Tô esperando. Branca Góes. Boa noite, Branca. Outras pessoas entrando. Tô esperando nossa convidada entrar para eu convidá-la para a gente começar esse bate-papo sobre... Olha quem estão aqui recebendo elogios, que coisa boa. E hoje, Ana Ayala entrou, vai ser um papo bem interessante, Ana Ayala. Você também que é oftalmologista, mas quer saber um pouco mais de Maceió, adoro, que coisa boa. Ter gente de Maceió, José tá... Doutora Renata Falcone, nossa convidada está aqui. Eu vou agora convidá-la para entrar. Deixa eu aqui, doutora Renata Falcone... Adicionar, vamos ver aqui, entrar. Tia Beta, Renatinha, minha prima, olha. Aguardando. Doutora Renata Falcone. Vamos lá. Deixa eu ver ela aqui. Renata Falcone. Tô chamando, mas ela não tá entrando. Vamos lá, doutora Renata. Minha doutora linda, tô dizendo. Olha ela aí, linda! Olha, tem que botar um pouquinho mais para baixo, eu acho. Porque tá cortando o rostinho, tá? É porque o telefone... Assim? Não, eu. Tô me achando meio tudo cortada. Tá bom assim? Deixa eu ver. Tá cortada, doutora Renata? Eu tô te achando ótima, Roberta. Tudo bom? Porque eu tô caindo aqui. Deixa eu ver. E agora, tá bom? Deixa eu ir mais pra Eu tô cá. achando ótimo. E a voz, tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, coisa jovem, inteligente. Branca gosta dizendo aqui, jovem, inteligente, preparadíssima. Um papo Eita, ótimo. Antes de começar, eu vou dizer boa noite, mas eu preciso apresentá-la para os nossos seguidores, para quem está nos seguindo aqui, ouvindo essa live maravilhosa. Quem é a doutora Renata Falcone, tá certo? A senhora me dá um minutinho, tá certo? Doutora Renata, tá. graduada em medicina pela UFPE, com residência em ginecologia e obstetrícia no IMIP, Pernambuco. Título de especialização em reprodução humana, também pelo IMIP. Overship em reprodução humana pelo Hospital Pérola Byton, São Paulo. Pós-graduada pela Universidade de Valência, Espanha, e pela Santa Casa de Misericórdia, São Paulo. Membro da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva. Olha o currículo, esse é só uma parte do currículo. Ronan Tardim, meu querido, estou aguardando você para uma live, viu, Ronan? Aguarde aí que eu vou lhe chamar para cá, para a gente conversar. E hoje o assunto é reprodução humana, a gente vai falar sobre muita coisa, tem muita gente com muita dúvida. Reprodução assistida também, que a gente pode falar assim. Não é isso, doutora? Roberta, primeira coisa, eu quero agradecer essa energia maravilhosa. Chega, eu tô aqui, contagiada. Uma energia tão linda, um sorriso tão leve. E quero agradecer demais o convite que partiu de você e da Marcela, que vieram até mim com esse pedido assim tão gostoso de vir aqui para falar sobre um assunto que é tão importante para a gente esclarecer para a população e fazer com que todo mundo realmente mergulhe, se intere e fique ciente do que está acontecendo no mundo da medicina reprodutiva. Muito obrigada pelo carinho, pela apresentação, pela energia. É um prazer muito grande estar aqui com você nessa noite.
eu que agradeço, porque é uma honra lhe receber uma pessoa tão jovem, tão preparada, para esclarecer um assunto que ainda é muito tabu para muita gente, porque a gente não sabe, a gente tem uma certa resistência, porque é uma coisa nova essa reprodução assistida. Por exemplo, para a minha geração para cá é uma coisa nova, a gente não tem muito esclarecimento. Até para as pessoas mais jovens também, que estão querendo ter filhos e não estão conseguindo. Para as pessoas que querem ter mais para adiante e não sabem quando congelar ovos, quando não congelar, que momento, porque isso é uma coisa possível hoje da mulher moderna, não é isso? Que a gente tenta, Exato. às vezes, postergar a gravidez, e depois, quando chega na hora, não pode, fica complicado, não é isso? Hoje nós temos casais também homoafetivos, que também acontece muito, que quer ter filhos. Então, são muitos casos que a gente vai abordar nessa entrevista, que eu acho que vai ser bem esclarecedora, que vai ter muitos, muitos, muitos meandros, e eu espero que a gente quebre tire todas essas nossas dúvidas, e quebre todos os nossos tabus, porque vamos ter todos os tipos de perguntas, certo? Certo, vamos começar. Então, Eu, procurar o auxílio da reprodução assistida? Essa é a minha primeira pergunta. Roberta, existem algumas indicações para a gente realmente dar esse início, dar esse start, para a gente começar realmente a procurar um especialista em reprodução. Número um, aquele casal que tenta engravidar e que dentro de um ano não consegue engravidar. Isso a gente diz que é válido para as pacientes com menos de 35 anos de idade. Mulheres acima de 35 anos de idade, a gente até diz que o ideal era procurar um especialista se dentro dos primeiros 6 meses de tentativa, para realmente tentar gestar, essa gravidez não chegue. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para aquelas mulheres, como você mesma falou, mulheres que hoje brilham, que estão aí no mercado de trabalho, que estão conquistando o mundo, que estão crescendo e que de repente chegam e dizem: veja, esse não é o meu momento de engravidar. Eu quero primeiro conquistar o mundo, eu quero viajar, eu quero aumentar minha formação, eu quero fazer meu mestrado, meu doutorado. Então, para essas mulheres, a gente diz que o ideal seria procurar um especialista em reprodução humana se realmente ela tivesse vontade de postergar essa gestação, para a gente conversar um pouquinho sobre congelamento de óvulos. E o outro grupo de casal que poderia realmente procurar um especialista já seriam aqueles casais que, sabidamente, pelos meios convencionais, não iriam conseguir gerar esse filho, que seriam os casais homoafetivos, que seriam tanto os meninos que namoram e que são casados com meninos, como as meninas que são casadas com meninas e que precisariam realmente de um suporte e de uma ajuda profissional para realmente conseguir realizar o sonho da maternidade e da paternidade. Então, vamos lá. Como é que acontece o congelamento de óvulos? Eu gostaria de saber isso. A primeira coisa. A mulher, vamos começar por essa mulher que quer gestar um filho, mas acha que está ficando velha e que não conseguiu ainda um parceiro ou uma parceira, mas acha que mais futuramente ela pode querer ter um filho. Aí ela começa a se preocupar. Meu Deus, fiz 30, não tive um filho ainda. Já devo congelar um óvulo? Como é que acontece isso? Em que momento ela deve se preocupar em congelar o óvulo? Essa pergunta é super pertinente e eu vou começar respondendo ela contando um pouquinho sobre como é a evolução das células germinativas, que são os óvulos da mulher. Roberta, quando a gente já é um bebezinho dentro da barriga das nossas mães, a gente já vai ter a quantidade de óvulo que a gente vai ter para o resto da vida. Só que a vida com a mulher é um pouquinho injusta, porque a gente sempre perde muito óvulo no decorrer da vida da gente. Então, quando a gente é um bebê e a gente nasce, a gente perde milhões de óvulos no nascimento. Depois a gente passa a infância da gente meio que tendo uma perda constante. E quando a gente tem a primeira menstruação, a gente já tem uma perda imensa de quantidade de óvulos. A partir do momento que a gente menstrua pela primeira vez, que é a menarca, aquela primeira menstruação com 12, 13, 14 anos, a gente diz que a gente vai ter 400 mil óvulos para a gente poder ovular. Isso durante o decorrer da nossa vida reprodutiva, que gira mais ou menos em torno de uns 20 anos que a gente vai ter pela frente. Digamos que uma mulher comece a ficar fértil em torno dos seus 15 anos. A gente fala que até os 35, 38 anos, ela estaria num período ideal, realmente, para ela ter essa vida reprodutiva dela, o início, o meio e o fim da vida reprodutiva. Então, esses pacientes, elas já sabem que essa perda é uma perda, na verdade, gradual, mas é uma perda muito discreta.
todos os meses a gente perde óvulos, mas isso não impacta de uma forma agressiva na vida da gente, porque aparentemente está tudo muito bem, a gente tem 20 anos, 22 anos e está tudo ótimo. A partir dos 32 anos da mulher, essa perda começa a ficar um pouquinho mais acelerada, mas é de uma forma também sutil, nada que seja uma forma tão agressiva. Aí chegam os 35 anos, Roberta. Esse momento é bem crucial para a vida da gente. Então, a partir dos 35 anos, a gente fala que a perda começa a ser bem mais acelerada. E aí, o outro marco seria os 38, que essa perda, que era um pouquinho gradual com os 32, que acelerou um pouquinho nos 35, que veio mais forte nos 38, chega aos 40 anos e a gente faz como se fosse uma montanha-russa e uma queda extremamente agressiva na fertilidade da mulher. Então, por isso que a gente fala que o ideal, quando essa mulher ela está ali naquele momento, não se vê ainda realmente envolvida pelo o momento de gestar, ela poderia realmente, na verdade, a gente não tem como parar o tempo, mas a gente tem como congelar esses óvulos para a gente poder deixar ela viver o tempo dela, no momento dela, e sentar realmente com esse peso da fertilidade nas costas. Então, o ideal, de acordo com várias pesquisas, meio que se firmou que a idade ideal seria entre os 34 e os 37 anos. Então, o intervalo entre 34 e 37 anos seria um intervalo super ideal, assim, para poder esse congelamento de óvulos ser realizado. Porque a gente entende que com a idade, os 35, 36, 37, progressivamente chegando aos 40, tanto a quantidade vai estar diminuída de óvulo, como a qualidade desse óvulo realmente vai estar um pouquinho inferior do que a gente realmente esperaria um pouquinho antes, né? Supostamente, eu tenho 35 anos, quero congelar meus ovos. Como é que eu faço isso? Como é o procedimento? E se é muito caro, que é uma pergunta que todo mundo me fez quando soube que eu entrevistar a senhora. Não, é 35 anos, eu quero congelar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser isso? E como é que eu faço? Eu não sei se a palavra certa é fertilização ou inseminação. Porque aí também é outro passo da história. Me explique tudo isso, explique para os nossos seguidores que estão nos acompanhando. Certo. Então, assim, o primeiro momento, na verdade, é conhecer um pouquinho e se informar sobre realmente o congelamento de óvulos. Que é isso? Procurar, às vezes, numa rede social, ou então, tipo, procurar ler alguma coisa, conversar com as amigas e, obviamente, procurar um profissional especialista na área de reprodução humana. Então, você procura o profissional, chega na consulta e, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o que a gente chama de análise do seu potencial reprodutivo, que isso é feito por exames de sangue e por exame de ultrassom. No exame sanguíneo, a gente vai ver alguns hormônios que vão falar para a gente se realmente a gente tem uma quantidade de reserva ovariana legal. E aí a gente vai para o exame de ultrassom, que é para a contagem de folículos antrais. Quantos folículozinhos a gente realmente vai encontrar e vai contar naquele ovário daquela mulher. Então, nesse momento, a gente entende um pouquinho sobre o potencial reprodutivo e a gente imagina se a gente consegue estimular essa paciente. Estimular, Roberta, significa dar hormônio uma única vez para a gente poder funcionar esses óvulos, ou se a gente, às vezes, precisa fazer 2, 3 estímulos para a gente conseguir aquela quantidade de óvulo que a gente realmente acha ideal. Hoje também os papers, os jornais, os estudos falam muito entre um número entre 10 e 15 óvulos como sendo um número ideal para você conseguir congelar. Então, muitas vezes, essa paciente, em um único estímulo, ela vai conseguir. Só que, às vezes, esses estímulos precisam ser realmente 2 ou 3 vezes para a gente conseguir juntar essa quantidade de óvulo e conseguir fazer realmente o processo de congelamento. E o processo é esse, a gente vai fazendo ultrações seriadas, fazendo uso de medicações que são medicações injetáveis, e essas medicações são feitas geralmente no tecido subcutâneo, pertinho do umbigo, faz em média uns 10 dias de medicação, e depois a gente faz o que a gente chama de punção. Essa punção, a paciente está sedada, é como se fosse tipo uma sedação para uma endoscopia, por exemplo. Então ela dorme, a gente faz uma ultrassom endovaginal, passa uma agulha por um guia dentro dessa ultrassom, e consegue aspirar por vácuo mesmo todos esses folículos, que são as casinhas dos óvulos dentro desses ovários. Aí a gente consegue essa quantidade de óvulo
leva para o laboratório e o laboratório vai fazer o que a gente chama de congelamento, que hoje a gente diz que é em menos 196 graus Celsius. Ou seja, fica lá bem geladinho e dentro daqueles tonéis de nitrogênio líquido que são realmente super importantes para poder dar esse suporte aí nesse congelamento. Aí vamos lá. Aí se a mulher depois se encontra um homem ou uma mulher ou alguém que quer, se for um homem, vamos supor que ela encontra um marido ou uma pessoa e ela quer fazer a inseminação com esse marido, com o sêmen do marido ou de uma pessoa, do companheiro. Como é que é feito isso? Pronto. Aí a gente vai fazer isso que eu estou te dizendo. A gente vai primeiro desmistificar o que é inseminação e o que é fertilização, certo? Para a gente poder entender direitinho esses dois termos. Primeiro, o que seria inseminação? Inseminação seria a gente pegar o sêmen masculino ou de um parceiro ou de um banco de sêmen, né? E colocar dentro de uma centrífuga para poder selecionar os espermatozoides melhores, colocando dentro de uma seringuinha e de um catéterzinho de silicone. E essa paciente vai ficar lá deitadinha e esse sêmen vai para dentro dela. Então, na verdade, não é o bebê de proveta. A inseminação seria como se a gente fosse dar uma ajudinha para esse sêmen. Então, esse sêmen, às vezes, tem marido que tem, parceiros que tem uma quantidade boa, mas ele é mais lentinho. Ou então, uma quantidade um pouquinho reduzida. Ou então, o colo do útero da mulher é muito fechadinho. Ou então, a gente investiga todas as causas de infertilidade e não acha nada. A gente diz, vamos tentar a inseminação, que é um procedimento de baixa complexidade que a gente consegue fazer e que, muitas vezes, esse resultado vem como uma gravidez. Então, a gente passa esse catéter por dentro do colo do útero e injeta esse sêmen. E aí, o espermatozoide nada e vai encontrar com os óvulos dentro lá das trompas e fazer a fertilização lá intrauterina. Ou seja, a gente só dá uma ajudinha para esse sêmen. Isso é a inseminação. Ou seja, colocar para dentro o sêmen. E a fertilização in vitro é igual ao bebê de proveta. Quando a gente fala fertilização in vitro, é igual, é sinônimo de bebê de proveta e sinônimo de FIV. FIV é o termozinho que a gente abrevia, fertilização in vitro. Então, todas as vezes que eu falar FIV, é porque eu estou falando de fertilização in vitro. Agora, e aí, o que seria? Fique agora, só para falar FIV. Isso aí foi uma... só FIV. Nem vou ficar bem chique agora, não vou falar mais bebê de proveta, nem fertilização para FIV. Foi uma FIV, não é? Não é não? Isso. E aí, como é que funciona a FIV? Então, essa mulher que deixou seus óvulos congelados e que encontrou um parceiro ou uma parceira, ou que resolveu fazer uma produção independente, ela pode descongelar esses óvulos e juntar com o sêmen, ou do parceiro ou de um banco de sêmen. E aí, quando a gente faz isso no laboratório, a gente pega esse óvulo, o espermatozoide, e faz essa junção. Nesse momento, no laboratório, dentro daquela plaquinha, a gente está fazendo um procedimento de fertilização da união dos gametas, masculino e feminino, para a formação desse embrião. O embrião, Roberta, quando ele está num momento maravilhoso para poder se fixar dentro do útero da mulher, ele está no 5º dia de vida. Ele sempre, fisiologicamente, quando você engravidou, quando minha mãe engravidou, não vou dizer eu, porque meus filhos são fertilização in vitro, são bebê de proveta. Então, depois a gente chega nesse assunto também. Minhas crianças, eu tenho gêmeos de FIV. Mas, quando você engravidou... Deixa eu perguntar, por que sempre é gêmeos, sempre bota mais de um, sempre acontece de FIV, ser gêmeos, ser triplo, quádruplo, às vezes nasce até quíntuplo. Eu vou falar nisso agorinha. Tá. Então, assim, só para finalizar, e eu já entro nesse teu gancho. Então, quando a gente faz esse embrião e ele chega no 5º dia de vida, a gente coloca esse embrião dentro do útero da mulher, já pronto. Então, sem precisar de trompa, sem precisar desse espermatozoide lá nadando, a gente já vai colocar esse embrião pronto, dentro do útero. E aí, o que é que a gente fala? Claro que a gente vai estar preparando, vai estar colocando hormônio, deixando esse útero totalmente fofinho, para poder esse embrião gostar desse útero, desse ambiente quentinho, para poder ele se fixar. Então, a gente também tem uma possibilidade muito importante, quando a gente faz a FIV, que já que está tudo tão prontinho aqui fora, a gente pode estudar geneticamente esse embrião. Então, a gente tem hoje a chance de estudar esse embrião e de garantir que a gente está colocando um embrião saudável dentro desse útero.
Então, veja que maravilha. Mulheres com 40 anos, que teriam uma chance maior de ter embriões alterados por síndromes genéticas, têm uma segurança de dizer, poxa, eu sei que eu estou colocando embriões saudáveis, sadios dentro do meu útero. Isso vai diminuir a chance de aborto, isso vai aumentar a chance de gravidez e vai fazer com que essa gravidez seja uma gravidez muito mais tranquila. Então, por isso que a gente diz que também é uma indicação de fertilização in vitro quando essa paciente já está realmente acima dos 40 anos e quer garantir que seja uma gravidez sem alterações genéticas, ou então a gente fala isso, que às vezes a paciente também na família, imagine só, você já teve 2 filhos, seus 2 filhos têm Down. Aí você diz assim, poxa, eu queria ir para uma terceira gravidez, eu não tenho problema para engravidar, eu engravido super rápido, mas eu queria ter a chance de engravidar de uma forma de ter um bebê saudável, assim, não, assim, geneticamente, né, igual ao cariótipo que a gente diz que seria normal, assim, entendeu? Então, o ideal seria realmente a gente fazer esse estudo genético antes de colocar. Agora, a gente também não estuda todo mundo, porque muitas vezes vem para o meu consultório mulheres de 32, 30 anos, 29, que a chance de realmente ter alteração genética é muito menor. Então, para essas mulheres, a gente oferece, a gente diz que é possível, mas ela fica super à vontade para decidir realmente se ela vai querer estudar ou se ela vai querer realmente colocar sem estudo. Aí eu chego na sua outra pergunta, que você me disse assim, e por que essa probabilidade tão maior de gêmeos? Porque quando a gente coloca prontinho, se esse embrião é biopsiado, ele é todo perfeitinho, todo geneticamente saudável, e a gente coloca, geralmente a gente tem uma tendência, a escola europeia diz que a gente só precisa colocar um. Porque se a gente coloca um, a chance de engravidar é bem alta, porque esse embrião já é estudado. É um embrião que está todo geneticamente saudável. Então, a chance dele implantar é alta. Mas, se a gente não estuda geneticamente esse embrião, a gente diz, poxa, eu acho que eu vou colocar 2. Porque botando 2, eu aumento a chance dessa paciente engravidar. Então, por isso que surgem as gravidez de gêmeos. Então, porque muitas vezes a gente não coloca um, a gente coloca 2. E a outra coisa que é muito importante saber é porque esse embrião é um embrião diferente desse embrião que está dentro naturalmente do seu corpo numa gravidez sem ser fertilização, uma gravidez in natura. Esse embrião aqui fora, ele é mexido. Então, ele é biopsiado, ele vai ser manipulado. Então, esse próprio embrião, ele tem uma chance maior de se dividir. Então, recentemente, uma paciente minha de fertilização, que a gente colocou um embrião, ela não queria gêmeos de jeito nenhum, porque ela tinha tido uma história de gêmeos na família, que tinha tido realmente prematuridade. Ela disse, não, doutora Renata, pelo amor de Deus, gêmeos não, vamos colocar um. Eu coloquei um, e aí eu fico dizendo para ela, menina, Deus quis que fosse assim. Dividiu em 3. Triplo, trigêmeos. Triplo. Só que uma dessas não evoluiu no comecinho, involuiu, e as outras 2 vingaram, graças a Deus, e já nasceram, tão lindas e maravilhosas aí. Então, isso acontece. Por isso que às vezes acontece, você diz assim, ô doutora Renata, e quíntuplos? Como é que você coloca 5 embriões? A gente não coloca 5. Teve um caso muito famoso aqui em Pernambuco, que foi lá no IMIP, que foi onde eu fiz parte da minha residência médica, que a gente colocou 3. E desses 3, 2 se dividiram. E formou-se essa gravidez de quíntuplos. Então, assim, por isso que às vezes acontece, porque eles podem se dividir. Agora que eu entendi por que acontecem tanto esses quíntuplos, sextuplos, quando se coloca tanto. É isso? Fátima Bernardes e o William Bonner, à época, tiveram triplos. Foi uma inseminação artificial bem... Eu não sei se na época você pegou tanto, mas foi muito comentada, porque foi uma fertilização, uma FIV, que agora eu não falo. As fertilizações in vitro, que agora eu sou bem expert, entendeu? Foi uma muito comentada à época, porque eles colocaram e virou 3, tal. Eu acho que, não sei, se colocou um ou mais de um e se dividiu, né? Não sei se foi assim. Eu acho que Fátima colocou 3 mesmo, porque ela tem um menino e tem 2 meninas. E eu acho que as meninas dela não são idênticas, elas são diferentes. Então, principalmente naquela época, porque a reprodução humana evolui de uma forma assim, muito rápida. Então, assim, quando, né, naquela época, a gente não fazia estudo genético. Então, por isso que muitas vezes a gente transferia 2, 3 embriões tranquilamente, porque a gente não tinha essa possibilidade de estudo genético, a gente não tinha os testes de receptividade endometrial, a gente não tinha esse aparato imenso que a gente tem hoje. Então, bebê de proveito existe desde o nascimento de Lois Brown, que foi lá na Inglaterra,
os pais de Louis Brown fizeram 50 fertilizações in vitro para poder Louis Brown nascer. Então, na verdade, eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, os dois médicos que participaram do feito, né, do nascimento, da fertilização para a formação de Louis Brown. Então, assim, isso foi um marco gigantesco. E aí a gente diz que esse marco gigantesco no Brasil foi em 1984. O primeiro bebê de proveta do Brasil foi em 84. Então, assim, veja... Conheço o primeiro bebê de proveta de Pernambuco, que foi uma filha de uma amiga minha. Eita, que maravilha! Qual a idade dela hoje? Deve estar com 29, 28, 29, que é a idade da minha filha. Tá vendo? Excelente. Então, assim, a gente diz isso, que reprodução é uma coisa muito rápida. Meus filhos são de proveta, tem 3 anos e meio, e muita coisa do que foi feito na época do meu tratamento, a gente agora já faz muito mais. Então, a velocidade é muito assim, incrível, assim. Capa de jornal, foi tudo, porque na época foi um sucesso. É. Pernambuco, a primeira bebê de proveta, etc e tal, foi muito, há 30 anos atrás, né? Bom, Roberta, e sabe o que é que eu acho, às vezes? É assim, que antigamente, a gente olhava para essas pessoas, meu Deus, será que ela existe? Será que ela é de verdade? Não, e como será que ela foi? De Silvio Santos, dizendo, bebê de proveta, muito melhor, careta, muito melhor, como se fosse assim, como se a pessoa, porque tinha bebê de proveta, não fazia o sexo, né? Era brincadeira. Isso! Entendeu? A pessoa exatamente fazia sexo. Era muito brincadeira. Entendeu? Mas hoje mudou-se completamente. Hoje mudou, você vai dentro de. Se você conversar um pouquinho, na verdade, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, porque nos consultórios de reprodução, a gente de repente chega e a gente diz assim: não vou encontrar ninguém, não quero falar com ninguém, não vou encontrar ninguém. Aí quando você chega lá com sua cabecinha bem baixa, você encontra várias pessoas conhecidas. Então aqui na clínica, sempre uma paciente olha e diz assim: doutora, acabei de encontrar uma amiga minha. Então, assim, é para entender realmente que isso, na verdade, é uma realidade. Faz parte do dia a dia da gente hoje em dia, falar e realmente respirar a reprodução humana. Por isso que eu quis entrevistar, para tirar exatamente vários estigmas que a gente tem, principalmente com relação a casais homoafetivos. Por exemplo, mulher com mulher. No Brasil, uma pergunta que eu quero fazer primeiro. Uma pessoa da minha idade chega a uma altura, uma pessoa da minha idade com 20 e poucos anos, chega e diz, nunca teve filho. Aí chega e diz assim, meu Deus do céu, passei minha vida, não tive filho, agora eu quero ter. Existe banco de óvulos no Brasil ou não existe? Como é que eu quiser engravidar e eu já não posso mais porque eu já estou na menopausa e aí eu quero engravidar? Pode ou não pode? Como é que faria uma pessoa da minha idade que quer gestar um filho? Porque ser mãe eu poderia adotar, eu poderia ir do outro caminho. Como é que eu faria? Isso é uma pergunta sobre essa idade. Vamos lá, essa coisa geracional é a primeira. Depois a gente vai para os homoafetivos. Certo. Então vamos lá. O que a gente fala? Que, na verdade, a gente sempre acha, Roberta, que quando a gente entra na menopausa, isso é outro ponto muito importante, é quando a gente esgota realmente a possibilidade reprodutiva da gente. Só que existem vários estudos que mostram que a possibilidade reprodutiva da mulher se esgota 12 anos antes da mulher entrar na menopausa. Veja só, que coisa. Então, tipo, digamos que eu entrei na menopausa com 50 anos, 52 anos. Meu potencial reprodutivo vai se extinguir com 40 anos. Então, realmente, você não precisa nem... Só para dizer que nada é matemático, porque eu engravidei quando eu tinha 45 anos. Eu achava que estava entrando na menopausa. Aí fui para o médico, cheguei lá pro meu, que é o Dr. Sebastião, que ele também faz reprodução humana, né? Isso, demais. E um dos pioneiros que a gente respeita muito. Aí pro Dr. Sebastião, cheguei lá, vou contar só essa história bem rapidinho. Cheguei lá, achando que estava entrando na menopausa, e que isso todo mundo sabe na cidade. Quando eu cheguei lá, o Dr. Sebastião fez um ultrassom em mim e disse, você tá grávida. Eita! Pois é, mas aí depois de 3 meses ele disse, ó, não vou fazer nada para segurar, porque nessa idade pode acontecer exatamente essa coisa de... Mas aí eu perdi depois, com 3 meses. Mas... Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já tinha quantos filhos, Roberta, nessa época? Minhas duas, eu tinha 20 e poucos Eu anos. sempre falo isso. Eu sempre falo uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. É assim, tem paciente que chega e diz, doutora, eu tenho 48 anos e eu quero engravidar. Veja, claro que enquanto tiver chance, a gente vai buscar e vai sonhar junto com essa paciente. Mas a gente precisa ter pé no chão.
Aí sempre eu falo, Todo mundo, porque foi totalmente envolvido. Você acha que depois de uma certa idade você não vai mais engravidar, então você relaxa. é, Aí o que é que eu sempre digo? Que, na verdade, é diferente quando uma mulher que já teve filho, que já engravidou, que, tipo, tem uma vida reprodutiva bem estabelecida. Às vezes tem mulher, minha avó mesmo engravidou com 43 anos e teve meu tio aos 43 anos. Então, mas só que meu tio é o sexto filho dela. Então, assim, é diferente quando você chega para uma mulher que nunca na vida engravidou, passou a vida inteira, dos 15 até os 45 anos, para ela ter a primeira gravidez. Pode, impossível não é, Não mas é pouco provável. pergunta, não me pergunta. Isso aí eu entrei no meio, não tinha nada que falar. Tá, Foi eu vou chegar. toca de comadre. Foi só o seguinte, porque isso Tá, live então, foi. toca de comadre. Isso aqui tem que ser uma live científica. Tá, então, Vamos lá, uma mulher vamos lá. que chega aos 44, 45. Vou perguntar 44, que uma amiga minha me perguntou especificamente. 44 anos, ela quer gestar um filho. Como é que ela faz? Ela pode, não pode? Pronto. Aí o que que a gente faz? A gente primeiro vai investigar esse potencial reprodutivo dela e a gente vai fazer as contagens de folículos para a gente saber se realmente ela tem óvulo para isso. Ela tendo óvulo, a gente vai atrás do procedimento de fertilização in vitro. Vai fazer a fertilização e vai tentar realmente fazer tudo isso que eu te falei, biópsia, enfim. Mais Se óvulos. de repente essa mulher... Ela Oi? mais óvulos. Ela não tem. Vamos supor. Aí, se ela não tiver mais óvulo, vamos lá, a paciente não tem mais óvulos, ela não tem óvulos. A gente vê, conta, não acha, ela tem lá, não tem, falência ovariana, a gente não tem mais óvulos. Então, a gente tem a possibilidade de a gente recorrer a um processo que a gente chama de doação compartilhada. Isso é super importante, tá certo? Certo. O que é a doação compartilhada? As técnicas de reprodução humana, no mundo inteiro, cada local vai ter sua própria legislação. No Brasil, o que é que a gente pode fazer? O que é que a legislação da gente diz que a gente pode fazer? Que quando a gente realmente precisa de óvulo de uma pessoa, a gente não vai direto para um banco de óvulo. A gente vai ter, na verdade, uma doadora. Seria uma pessoa que muitas vezes acontece assim, que seria essa doação. Uma pessoa de, muitas vezes, baixa renda ou que não tem condições de realmente pagar um tratamento de fertilização. Essa pessoa, ela vai doar metade da quantidade de óvulos que ela produz nesse ciclo para uma receptora. E essa receptora, em contrapartida, paga o tratamento dela e da doadora. Então, a gente diz que ela está ajudando a doadora porque ela está pagando o tratamento dela e da doadora. E a doadora está ajudando ela porque está realmente cedendo metade da quantidade de óvulos que ela tem para essa mulher. Isso daí, na verdade, é um processo 100% sigiloso. A pessoa nunca vai saber quem é essa doadora. Não pode ter essa quebra de sigilo. A doadora nunca vai saber se a receptora engravidou. A receptora nunca vai saber se a doadora engravidou. As clínicas não cruzam pacientes. E toda essa logística é feita bem direitinho. Tipo, cor de cabelo, cor de pele, altura, tipo sanguíneo. Tudo é extremamente cruzado para que isso fique perfeito. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Quer dizer, então, que não existe banco de óvulos, mas existe banco de... Existe. E no Brasil é proibida a comercialização de células germinativas. Então, por isso que você não pode simplesmente... células germinativas. Óvulos e espermatozoides. No Brasil, a gente não pode comprar óvulo e comprar espermatozoide. Por isso que existe esse termo doação compartilhada. Porque é como se a mulher estivesse dizendo, não, eu não estou pagando, eu não estou comprando, eu estou ajudando uma pessoa. Entendeu? E aí, em relação a espermatozoides, a gente tem bancos de sêmen. Mas essa pessoa, esse homem que doou esse sêmen, ele não ganha nada por isso. Ele não tem nenhum incentivo financeiro. Por isso que aqui no Brasil, os bancos de sêmen, na verdade, não são bancos de sêmen com uma quantidade imensa, com uma variedade imensa. Porque esse homem, ele não tem esse incentivo. Então, por que ele vai lá? Ah, não, vou chegar lá, vou ejacular e vou deixar meu sêmen lá. A troco de quê? Claro que você vai dizer, poxa, de ajudar, de doar, mas muitas vezes isso daí não acontece, entendeu? Então, assim, a gente acaba que tem poucos bancos de sêmen no Brasil. No Brasil existem 3 bancos de sêmen e o maior deles em São Paulo. Mas a gente acaba recorrendo muito a banco de sêmen quando a gente precisa na Europa ou nos Estados Unidos, que é mais pertinho. E aí eles têm, é uma coisa assim, se você entrar, você pode até colocar o nome do banco de sêmen. É bem engraçado assim, porque você coloca, sai
tudo desse homem, sabe? Você vê foto, inclusive, tudo isso. Porque lá é permitido, aqui é sigiloso. Mas Aqui você não sabe endereço, não sabe nome, não sabe foto, não sabe nada. a gente pode comprar de lá, se quiser. Pode, pode. Tô entendendo. A gente pode comprar lá. Agora estão perguntando aqui, como se faz uma barriga de aluguel? Eu perdi a pergunta. Faz de novo quem fez a pergunta aqui. E perguntaram aqui, já passou faz tempo, quem tem endometriose tem mais dificuldade em engravidar. Tá, então vamos lá. Em relação à barriga solidária, né? Que a gente chama barriga de aluguel, mas o termo também é barriga solidária. E o termo científico é útero de substituição. Então, o que seria isso? Na verdade, Roberta, existem mulheres que por algum motivo perderam seus úteros, ou têm úteros infantis, síndromes genéticas, alguma coisa do gênero, que não tem realmente esse útero pronto para gestar. Então, e outras vezes também, são, na verdade, os rapazes, né? 2 homens, eles precisam de um útero. Como é que eles vão gestar? Então, na verdade, o útero de substituição, ele chega para a gente poder realmente fazer com que essa gravidez aconteça no útero de uma outra pessoa que não seja o meu. Então, o que é que acontece? Teve um caso bem famoso aqui em Recife, que a mãe gestou pela filha. A filha tinha uma malformação uterina chamada síndrome de Rokitansky. E o útero dela era muito infantil e ela não podia gestar. Então, a mãe engravidou por ela. Então, aqui no Brasil, a gente antigamente tinha uma legislação que só podia até parente de 4º grau, que eram avós, mães, primas e tias, que poderiam ser o útero de substituição. Mas desde 2017, isso veio como um ganho fantástico para a gente, que isso acabou. Então, na verdade, a gente procura dar prioridade a esses parentescos mais próximos para não configurar comércio realmente, mas, de toda forma, veio com esse impacto muito positivo por causa dos casais homoafetivos masculinos, que às vezes não tinham esse útero de substituição e eles tinham muito desejo de gestar e de, na verdade, ter essa possibilidade de se tornarem pais. Então, o que foi que aconteceu? Hoje, se a gente for recorrer judicialmente, for pedir autorização, já é totalmente implementado e os casais homoafetivos masculinos, eles têm direito a recorrer ao útero de substituição, mesmo sem ser de parente de 1º grau e de parentes próximos, entendeu? Já tem. É isso que eu queria saber. Um casal homoafetivo, eu queria saber como é que acontece. Eles podem escolher qual dos dois vai doar o sêmen, ou pode fazer, tipo, colocar aí para nenhum dos dois saber quem é o pai. Como é que acontece essa questão do sêmen, que eu fico meio complicada. Dizem que às vezes misturam lá. Existe essa possibilidade? Como é isso? Vê, sabe? Pronto, Roberta. O que é que acontece? Explicasse isso. E eu acho que também... Pronto. Acho que querem, não querem que seja um, não querem que seja outro, querem que seja dos dois. Como é que acontece isso? Isso. Existem 2 coisas que a gente vai separar. A primeira eu vou falar dos meninos, depois eu vou falar das meninas, tá certo? Então, 2 rapazes que querem ter esse bebê. Primeiro, eles precisam pagar realmente, na verdade, o tratamento dessa doadora de óvulos. Então, a doadora, eles vão recorrer a esse processo de doação compartilhada. Eles vão pagar o tratamento de uma doadora. A doadora vai doar metade da quantidade de óvulos dela para aquele casal homoafetivo. E aí, o sêmen pode ser exatamente do jeito que você falou. Às vezes eles dizem, não, eu quero que seja, a gente combinou e vai ser meu material genético, vai ser meu sêmen. Mas na maioria das vezes eles pedem para fazer exatamente isso, ser às cegas. Então a gente colocar o sêmen lá, pegar aquele espermatozoide, fazer o procedimento e não dizer quem foi, sabe? Então deixar realmente que a natureza faça essa ação e aí forma um embrião. Quando forma esse embrião, a gente vai transferir para esse útero de substituição, para essa barriga solidária. E aí, essa barriga solidária, esse casal, na verdade, vai estar lá com o material genético, né, de um dos meninos, e esse óvulo da doadora dentro desse útero, que é apenas a casinha para esse embrião se desenvolver. Não foi feita a inseminação, foi feita a fertilização naquela barriga. Fertilização. Até porque... Olha como eu tô... Muito! Então, o que é que acontece? É importante porque eles não vão saber de quem é esse óvulo, então, na verdade, a doadora não vai fazer parte da linhagem deles assim. Então, o que eles vão fazer, na verdade, hoje eles têm direito, Roberta, veja que coisa linda, de registrar essa criança com o nome dos 2 pais. Então, veja que ganho maravilhoso. Então, assim, eles podem, na verdade, casais homoafetivos masculinos podem já sair da maternidade, tendo
parido, na verdade, aquela criança e com o nome dos dois pais lá no registro, sabe? Isso é um ganho muito grande para eles. É muito, muito, muito Há importante. anos atrás teve uma novela chamada Barriga de Aluguel. E a época, na novela, quando ela gestou o filho, no final ela quis ficar com a criança, né? Ela gestou. Existe essa possibilidade ainda hoje da pessoa brigar. No caso, não foi homoafetivo, não foi nada. Foi a mãe que ia fazer a novela. Foi uma novela de Glória Pérez muito tempo atrás. Cássia Kiss era a mãe que pediu a barriga de aluguel. E a barriga de aluguel, eu me esqueci agora o nome dela. Meu Deus, como é o nome dela? Eu posso fazer essa conversa de comadre agora. Pode. Foi assistindo Barriga de Aluguel, onde eu era uma criança, que eu dizia para meu pai, que é gineco e obstetra também. Eu olhava para ele e dizia, pai, quando eu crescer, eu vou fazer bebê de proveta. E foi essa novela que fez com que eu entendesse e mergulhasse nisso. E já desde uma criança, na verdade, eu nasci em 1983, então hoje eu tenho 37 anos. Então, naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, eu já dizia, quando eu crescer, eu vou ser médica e vou fazer bebê de proveta. E aqui estou eu. Que faltou o nome dela. Não, não é Isabela Garcia, não. Aqui fez o... É Isabela Garcia. Não. É Cláudia Abreu, Cláudia Abreu, Cláudia Abreu. Agora, Cláudia Abreu era barriga de aluguel e ela quer ficar com o menino de todo jeito, aí começa a briga. Aí, pronto, com ela, hoje não pode de jeito nenhum. A pessoa... Não pode, não pode, porque na verdade é tudo regulamentado, entendeu? Então é muito regulamentado, tá tudo bem certinho e assim, é terminantemente assim proibido a pessoa requerer a maternidade que não é dela, aquele útero é bem, sabe, já é só ali a casinha para esse bebê crescer e nascer. Tem uma grande profissional e eu estou entrevistando agora. Tá vendo como foi boa a novela? Tá vendo como foi boa a novela? Oh, Agora, foi ótimo. José Sampaio está dizendo, Cláudia Abreu. Pronto. Ele me deu um branco incompleto. Perguntaram aqui, 30 anos, um casal fazer FIV, tá ok? Super ok. 30 anos, quando um casal chega com 30 anos de idade aqui no meu consultório, eu fico muito feliz, porque eu sempre digo, a chance de engravidar é altíssima. Então, quanto mais jovem esse casal, maior a chance deles realmente conseguirem o sucesso, que é esse beta positivo e esse bebezinho em casa. Então, pessoa... Quer falar um pouquinho agora? Quer falar sobre as duas meninas? Estou doutorando e hoje seu amigo de profissão. Sucesso. Não sei quem é, porque tá fugindo aqui o nome dele. Tá vendo? É a Miquel, né? É um cirurgião plástico maravilhoso, super recomendado, amigo. Aqui já apareceram vários amigos, apareceu gente da reprodução humana, anestesista, ginecologista, psiquiatra, tem um bocado de amigo, pediatra, muita gente aí querido. Como você tem fã-clube aí? Doutor Helder Medeiros está falando, é ele? Esse é meu esposo. Esse é oftalmo, é meu esposo. O próximo vai ser com o senhor, viu? Vou botar lá de olho, porque eu tô cega aqui, não tô enxergando nada. Pelo menos sua mulher enxerga e fala por mim. Já tá fazendo um papel aqui. Já tá trabalhando por mim. Beijo. Aí, dermatologista, anestesista, só gente do coração aí. Esse é live, passaria a noite toda conversando aqui. Doutora excelente. É muito fã-clube que essa doutora tem. Vamos lá. Não. Só para mulher, tem idade limite para o homem, o espermatozoide fica velho? Fica assim. Antigamente a gente dizia que não, mas agora a gente diz que em torno de 45 e 46 anos, essa fertilidade masculina já está um pouquinho abalada. É verdade? 45 já? É verdade. Em torno de 45 a 46 anos. Agora, é claro, que você vê homens com 60, 70 sendo pais, assim. Mas, a partir dos 46 anos, já tem realmente estudos que falam que a fragmentação do DNA, que a motilidade, que a morfologia altera. Mas a gente vê tanto homem velho com menina novinha, tudo tendo filho. Vê mesmo. Porque é injusto com a gente, né? A gente é crucial. A gente é tiro e queda. Com eles, alguns ainda conseguem preservar essa fertilidade. Agora, outra pergunta que eu queria fazer, importante. Você ficou de contar os meninos que querem ter filhos e ficou faltando as meninas, o casal de meninas que quer ter filho, como é que procede? E depois eu quero entrar no outro assunto, que é tipo Tami Miranda, quando a pessoa é trans, como é que foi aquilo ali? Que isso aí é uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade e fica sem querer saber. Vamos falar das meninas agora?
Vamos falar das meninas. Certo. No caso das meninas é o seguinte, geralmente elas chegam no consultório, as duas, e uma tem mais aquele desejo de gestar, de engravidar. E a outra tem um desejo um pouco menor. Mas a gente sempre conversa com elas e diz assim, que primeiro a gente tem que ver qual é realmente a que vai ter óvulo de melhor quantidade e qualidade. Então, geralmente a gente seleciona falando isso, mas muitas vezes elas dizem, não, doutora, mas eu que quero gestar. Então, geralmente elas já vêm dessa forma, uma quer ser o útero e a outra quer ser o óvulo. Então, geralmente, a gente pega o óvulo de uma, o útero da outra e o sêmen de um banco de sêmen. E é importante frisar também que esse sêmen não pode ter realmente sigilo. Porque tem algumas meninas que dizem, eu vou pegar o sêmen de um amigo. Pode? Não pode. É sigiloso, não pode, justamente para não ter esse problema da pessoa depois chegar e dizer, vou requerer a paternidade. Não existe. Então, são duas mães para aquele bebezinho. Então, é assim. Que coisa! Porque se não pode, então, se não pode, o pai pode requerer a paternidade e vai, né? Isso. Agora estão perguntando aqui o que pode influenciar no exame de fragmentação. O que é que significa isso? Porque eu não sei nem o que é isso. Tá, o espermatozoide tem a cabeça, um colar, que a gente chama de peça intermediária, e uma cauda. Na cabeça do espermatozoide tem o DNA, que é o material genético dele. E aí, às vezes, na verdade, a gente diz que esse DNA pode estar fragmentado, partidinho. E isso diminui a chance da fertilização dar certo. Então, a gente diz que existem coisas que melhoram a fragmentação. O que é? Melhora de qualidade de vida, controle de peso, ausência de estresse, não fumar, não beber. Então, tipo, melhorar essa qualidade de vida desse homem seria super importante. E fazer uma dieta com vitaminas ricas em substâncias antioxidantes. Isso é o segredo. Então tem que ter uma vidinha boa para ter o espermatozoidezinho bom e o bebê nascer super legal. Agora lembra que eu falei que a mulher ela vai ter a quantidade de óvulos desde que ela nasce para o resto da vida? Veja o que acontece com os homens. A cada 3 meses, todo aquele material dele, seminal, sai e surgem novos. Então, eles renovam a fertilidade de 3 em 3 meses. Então, aquele homem que está gordinho, que está fumando, que está usando substâncias ilícitas, que está muito estressado, se ele melhorar a qualidade de vida, se ele fizer um impacto bem positivo nessa, chamar uma nutricionista, usar um personal lá para poder melhorar o condicionamento. Se ele fizer isso, a gente diz que daqui a 3 meses, provavelmente, a taxa de fragmentação dele vai estar excelente e o potencial de fertilidade dele vai estar resgatado. Veja só. Menina, eu sou muito antiga mesmo, não sabia nem o que era taxa de fragmentação, tá vendo? Eu sou de outra. Não, tem muita novidade nessa área. Agora, vamos lá. Tem. Em relação a um trans, né, como foi Tami, porque é um caso muito conhecido, e uma mulher, ela casa, o Tami, que é homem, que eu já entrevistei Gretchen uma vez, aí eu falei a Tami, ela é homem, Tami agora virou homem. Ou seja, uma mulher que vira homem, não é isso? Tem filho com uma mulher. Né? Não foi isso que aconteceu lá? Foi isso que aconteceu. Tami fez o tratamento todo dele, lá nos Estados Unidos, em Miami. É um centro lá bem específico. Eu queria entender, e sobre endometriose, já estão perguntando de novo. Mas vamos... eu falo, vamos para Tami. É. Tami, veja, Tami, geneticamente, Tami é XX, ou seja, é uma mulher. Então, ela sendo XX, ela não vai ter, mesmo que ela tenha a cirurgia de mudança de sexo, retirar a mama, tentar fazer uma prótese lá para poder fazer como se fosse realmente um órgão sexual masculino, dentro dela, ela não produz espermatozoide. Então, nunca vai sair espermatozoide de um trans que é XX. Então, na verdade, a paternidade é de direito, porque desde 2017 no Brasil essas leis vieram muito fortes para esses casais, só que ela é pai, ele é pai, só que o material genético não é dele, é de um banco de sêmen. Pegou um banco de sêmen, a mulher que a companheira é mulher, é XX, então ela tem útero e ela tem óvulo. Então, foi no útero dela, com o óvulo dela, usando um banco de sêmen, mas a paternidade é do Tami, de Tami. Então, nesse caso, foi inseminação, não foi fertilização.
Veja, nesse caso eu não sei porque isso foi sigiloso, mas eu acredito que tenha sido fertilização, mas poderia ser uma inseminação, sem problema nenhum. Mas dependendo realmente do potencial dela. Se de repente ela tiver muito óvulo, uma trompa maravilhosa, tudo certo, pode ter sido inseminação. Eu acho que foi fertilização, mas isso é sigiloso. Geralmente as clínicas não divulgam, né? Ó, trompa obstruída, qual a melhor forma de engravidar? Vê muita gente perguntando sobre endometriose. Sabe por quê, Roberta? Porque das causas femininas de infertilidade, a principal causa é trompa. E o que traz realmente essa lesão tubária, essa obstrução tubária, essa mudança de arquitetura na trompa, na maioria das vezes, é endometriose. Então, por isso que a endometriose vem sendo realmente martelada em todas. A gente já viu, eu já vi várias perguntas aqui sobre endometriose. Durante todo o dia, todos os meus pacientes que falaram comigo falaram muito de endometriose. Então, realmente, endometriose é uma das maiores causas de infertilidade feminina. O que é a endometriose? O endométrio é o tecido que fica dentro do útero da gente. Eu estava vendo se eu conseguia achar um úterozinho para mostrar. O endométrio é um tecido que fica fica dentro do útero, é onde o bebê se fixa. Nesse momento, o que é que a gente fala? Que na fixação era para estar dentro desse tecidozinho, que é esse tecido endometrial. Só que acontece que o endométrio, ele sai e ele vai para outras localidades da pelve. Muitas vezes perto de ovário, perto de trompa, perto de fundo de saco. E toda vez que você sangra e menstrua, Roberta, você não menstrua só dentro do útero. Você menstrua de todos esses focos que estão fora. Então, o que é que vai acontecer? Quando acontece essa menstruação, ó, meu esposo achou. Aqui. Tá vendo uma fita, uma Tarcísio Regueira aqui falando com a gente. Amanhã eu tô na live. Amanhã eu vou ser entrevistada por Tarcísio Regueira. Vou dar só um oi para ele para dizer. Vamos lá, olha o útero. Eita, tá ótimo. Explica, vá. Cadê o útero? Então, aqui esse tecido é para estar dentro do útero. Só que às vezes ele sobe mais um pouquinho. É para estar dentro do útero. Só que às vezes ele sai. E aí ele vem para outras localidades, perto de trompa, perto de ovário, nessa região posterior que a gente chama de fundo de saco, na bexiga. Então, quando isso daqui acontece, a gente, nos ciclos menstruais, quando a mulher menstrua, ela não só sangra daqui de dentro, ela sangra de todas essas regiões. Então, imagine, a gente sempre sangrando, a gente faz reações inflamatórias e faz com que tenha tecido cruento, tecido que forme aderências. Então, muitas vezes, essa mulher tem aderências pélvicas e ela vai sofrer, infelizmente, de dor e de infertilidade. Entendi. Aí, por isso que quem tem endometriose realmente tem mais dificuldade de engravidar. E ovário policístico? E ovário policístico? O ovário policístico já é diferente da endometriose. Ovário policístico, a gente fala, na verdade, a paciente quando chega aqui, ai, doutora, tô arrasada, tenho ovário policístico. Eu confesso que eu fico super feliz. Eu digo, ovário policístico, você é riquíssima. Porque ovário policístico significa que a mulher tem muito, 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 muito óvulo. Só que eles são desorganizados. Então, qual é meu grande desafio? Eu preciso organizar aquele ambiente e fazer com que essa mulher consiga ovular e ela consiga engravidar. Então, as pacientes de ovário policístico muitas vezes engravidam sem precisar de uma fertilização, fazendo apenas os tratamentos de baixa complexidade, que são os coitos programados e as inseminações. Não precisa ir para uma fertilização in vitro. E quando precisa, essa mulher é super beneficiada, porque ela vai ter um monte de embrião formado para poder realmente aumentar a chance dela de engravidar. Aí, então, é isso. 3 minutos, aí eu quero muita coisa. Meu marido tem 59 anos, teria sucesso em minha FIV? Teria sim. Agora é isso que eu tô dizendo. Provavelmente a taxa de fragmentação dele vai ser um pouquinho mais aumentada. A gente diz que a chance dele é um pouquinho, realmente, se ele fosse um pouco mais jovem, teria uma chance maior. Mas daria certo. E ela tem 29, ela é super jovem, então a chance dela engravidar, assim, é grande. Ai, tá vendo? Agora, vamos já tem umas perguntinhas aqui. Quanto tempo dura mais ou menos? Renata é obstetra, estão perguntando. Você faz obstetrícia? Sou obstetra. Toda médica especialista em fertilidade, ela tem a formação inicial de ginecologia e obstetrícia. Eu sou ginecologista e obstetra. E trabalho muito com obstetrícia. Faz obstetrícia ainda? Eu pensei que você ficou... Faço. Só na fita... Faço. Então, mas sua... Faço parte aí do... Amo obstetrícia e gosto muito de parto normal.
de levar a mulher assim, a esse protagonismo todo que ela merece. Então, adoro parto normal, adoro parto humanizado. Todo mundo na minha época, era todo mundo na cesárea, marcando, bem na horinha. E eu não sei, mas não. O que é, Marcelo? Falando aqui? Diga. Vale, pode diga logo, aproveita aí. Olha a pergunta. A idade máxima para fazer o... A idade máxima para fazer o... Depois que congelou. Depois que congelou. Depois que congelou. Como? Depois que congelou o óvulo. Entra aqui, Marcela, perguntar. Depois que congelou o óvulo, a idade máxima para fazer... Para poder fazer o procedimento. Não tem tempo para deixar óvulo congelado. Pode deixar óvulo congelado. Não tem tempo. Então, descongelou o óvulo, não tem tempo. Então, tem gente que pergunta, só posso deixar 5 anos congelado? Não, não tem tempo. Não. Agora, a idade máxima para a mulher engravidar no Brasil é 50 anos. Só que existem mulheres que entram na justiça e que conseguem, na verdade, a maioria que entra na justiça consegue engravidar depois. Por quê? Porque a gente diz que essa mulher, ela tem que estar rígida, sem pressão alta, sem diabetes, sem cardiopatia, estando magra, ela estando toda direitinha, ela poderia engravidar e judicialmente eles autorizam. Mas é complicado. O ideal é que até 50 anos, né? Porque depois fica complicado, é isso. Ideal até 50, é. Fisicamente, o corpo tá tudo bem, já não começa a declinar nada, porque depois de 50 começa, né? O organismo também, né? É isso? É verdade. A gente diz que, na verdade, a partir de 50 anos aumentam os riscos muito grandes de uma gravidez, né? A gravidez é um estado de risco para a mulher. Trombose, alterações cardíacas, hipertensões, pré-eclâmpsias, enfim, diabetes, tudo isso é muito mais comum em mulheres com mais de 50 anos. E congelar começa, então, até 35, 34, 37. Vamos ver essa coisa do congelamento, que é o que o pessoal está mais perguntando. 34, 37 congela. Depois que congelou, você tem até 50 para poder decidir. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu adoro ser sintético. É mais ou menos isso, não é isso? É mais ou menos isso, certo. Agora, quanto tempo dura um procedimento de fertilização? Pronto, a gente diz que mais ou menos Agora, com medicação. Vamos, rapidinho. Com medicação, em torno de 10 a 12 dias fazendo uso de medicação. Aspirou os óvulos, pega os óvulos, faz a fertilização junto com o sêmen, 5 dias na incubadora. Depois faz a biópsia, demora mais ou menos uns 15 dias para esse resultado chegar. Enquanto isso, esse embrião vai ser congelado. Então, no próximo mês, a gente prepara esse endométrio, essa cavidade uterina, para receber esse embrião. Então, você pode botar aí uns 2 a 3 meses. É um tempinho, né? 2 a 3 meses. Fale um pouco sobre endometrite. Nunca nem ouvi falar sobre isso. Temos 2 minutos, rapidinho. Endometrite, infecção, inflamação no endométrio. Pacientes com endometrite, com inflamação, com bactéria no endométrio, atrapalha a anidação, a implantação do embrião. Então, tem que tratar a endometrite antes. Tenho 39 anos, devo fazer a biópsia de embrião. Qual o risco? Acima de 38 anos, eu indico para todo mundo. Risco é paciente em torno de 35 anos, 30% de ter embrião alterado geneticamente. Em torno de 38 anos, 40 anos, 60% de chance de ser alterado geneticamente. Doutora Renata, é muito alto. Falta um minutinho. Eu quero que a gente se despeça. Primeiro, eu quero agradecer a Copergás mais uma vez, que é nossa apoiadora aqui, a Companhia Pernambucana de Gás, que leva gás a 28 municípios de Pernambuco. E dizer que essa live foi maravilhosa, muito esclarecedora. A senhora é uma simpatia. Vai ficar gravada no YouTube, no meu site e estará no Instagram daqui a pouco, para quem não teve a oportunidade de assistir, que quer saber mais sobre esse assunto, que está interessado, que gostou, que quer indicar para um amigo, para outra amiga, para alguma pessoa, para você também compartilhar com seus seguidores. Agora eu quero que você se despeça, falando um pouco mais sobre FIV, sobre seu endereço, sobre seu Instagram, certo? E as pessoas que quiserem seu consultório, onde fica? Certo. Meu consultório fica na Ilha do Leite, no Igope, que é a clínica do meu pai. Eu tenho uma clínica... Meu pai fica no 8º andar, eu fico no 11º. O meu Instagram é @doutora Renata Falcone. Vocês conseguem me encontrar fácil. Queria agradecer demais, Roberta, pela oportunidade, pela possibilidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e tentar esclarecer e levar informação para tanta gente. Quero agradecer demais o convite que veio de você e de Marcela, dizer que vocês são muito queridas e, como eu falei desde o começo, essa luz realmente eu acho que flui tão bem
porque eu acho que essa troca de energia da gente foi muito legal, foi leve. Quero agradecer a todos os meus amigos que participaram, as minhas pacientes e a minha família inteira. No meio aí tem meu pai, meu marido, minha mãe, minhas tias, primos, todo mundo já deu um alô e vários amigos queridos e pacientes queridos. Então, muito obrigada. Até a próxima e obrigada mais uma vez. Beijo. Esse é o marido que eu tô cega, por isso que eu fico aqui, ó, procurando as coisas. Não tô chegando mais nada, nem de óculos. Beijo bem grande, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Roberta. Obrigada, Marcela. Até. Tchau.